Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Oswaldo Aurélio Magalhães Santana, eu sou médico do Ciatox, Bahia. Sou médico do trabalho também e tenho pós-graduação em higiene ocupacional e saúde pública. A apresentação de hoje vai ser sobre as intoxicações exógenas, abordagem clínica e o atendimento inicial, principalmente ao paciente intoxicado, na intoxicação aguda. Esse é o conceito de intoxicação, é um conjunto de efeitos nocivos representados por meio de manifestações clínicas ou laboratoriais que resultam em um desequilíbrio orgânico e que causam uma interação no sistema biológico com um ou mais agentes tóxicos, né? Existe um grupo importante de agentes tóxicos, né? Representados pelos medicamentos, agrotóxicos de uso agrícola, de uso doméstico, aqueles utilizados em saúde pública, produtos veterinários, raticidas, domissanitários, cosméticos, produtos químicos industriais, metais, drogas de abuso, plantas, alimentos, animais peçonhentos, serpentes, aranhas, escorpiões, outros animais peçonhentos ou venenosos, animais não peçonhentos, outros e produtos desconhecidos ou ignorados. Quando vamos ver a epidemiologia dos casos atendidos no Ciatox, as intoxicações por medicamentos, sejam acidentais ou por tentativa de suicídio, né, representam assim a maioria dos casos, seguido também por os acidentes por animais peçonhentos, principalmente por escorpiões e serpentes. A intoxicação ela pode ser aguda, subaguda e crônica. No caso da intoxicação aguda, há um rápido aparecimento das manifestações clínicas e decorrem de uma exposição única por um período de tempo curto, né, a produtos extremamente tóxicos ou altamente tóxicos. Ela pode ter origem acidental, ocupacional ou intencional. A intoxicação subaguda, o surgimento de sintomas é lento, decorre de exposições intermitentes ou continuadas, horas por dia ou por períodos longos, a substâncias altamente ou medianamente tóxicas. Sintomas vagos, inespecíficos, tipo fraqueza, mal-estar, dor abdominal e sonolência, e eles são geralmente intoxicações de origem ocupacional. A intoxicação crônica ela é caracterizada por um surgimento tardio de sintomas que decorre de exposição ao longo de meses ou anos a produtos medianamente ou pouco tóxicos ou a múltiplos produtos, como é o caso, por exemplo, das exposições a agrotóxicos, né? E elas podem cursar com lesões hepáticas, renais, neuropatias e cânceres, né? Normalmente, então, são intoxicações ocupacionais ou ambientais. Vamos falar sobre a avaliação clínica do paciente vítima de intoxicação aguda. Eles têm esse atendimento tem esses itens, né? O suporte básico à vida, a investigação da ocorrência da intoxicação, o exame físico para um diagnóstico presuntivo, exames laboratoriais e o tratamento direcionado. A abordagem inicial ao paciente intoxicado é de grande importância, né, para a sobrevida desse paciente, a prevenção de complicações e futuras sequelas. Essa abordagem ela difere muito pouco daqueles algoritmos preconizados universalmente para o atendimento a pacientes graves, né? A conduta terapêutica ela começa com uma avaliação inicial rápida das condições clínicas do paciente e visa, logo, prioritariamente, identificar e corrigir situações de risco iminente para a vida.
principalmente em relação à obstrução de vias aéreas, a parada cardíaca ou respiratória e hemorragias externas. Então, as condições que oferecem risco imediato devem ser identificadas e tratadas concomitantemente. Há uma sequência representada pelas 5 letras iniciais do alfabeto, né, em inglês, né, A, airway, as vias aéreas, que devem ser vistas se há algum tipo de obstrução, e essa obstrução das vias aéreas deve ser de imediato retirada, né, algum corpo estranho, ou restos de alimento vomitados, né, ou do próprio agente tóxico que foi ingerido, né. A respiração, avaliar se há parada respiratória, se o paciente consegue expandir o tórax, o número de vezes que ele faz isso, né? A frequência respiratória, a circulação, se há pulso periférico, né? Se há pulso central, se existe algum déficit neurológico, se ele atende ao estímulo verbal, né? Principalmente, e o tipo de exposição que aconteceu com aquele tipo de produto que foi o agente tóxico. Nesse suporte básico, deve-se então manter o paciente bem monitorado, né, com monitor cardíaco, solicitar eletrocardiograma, obter gasimetria e administrar oxigênio. Acesso venoso adequado, recomenda-se que esse acesso seja feito duplo, né, 2 vezes, com gel de calibroso, calibre 14, 16, e sejam feitas análises ali, se aproveite aquele momento para que se possa colher sangue para exames tipo glicemia, eletrólitos, função renal e hepática. E posteriormente também a possibilidade da realização de exames de tórax, abdômen e até neuroimagem, né, para fazer parte do diagnóstico, né. Também deve-se armazenar o material biológico para que sejam feitos estudos posteriores. Obter a melhor história possível, né? Depois de estabilizado esse paciente, né? E quando se consegue afastar as condições que ameaçam imediatamente a vida, aí vai se partir para o diagnóstico, né? De qual substância que está ocasionando aquele tipo de intoxicação. Então, as perguntas são feitas, às vezes, ao próprio paciente, se houver condição, ou a um familiar, ou àquela pessoa que prestou o socorro, né? E deve ser, inicialmente, se ver a cronologia dos sinais e sintomas, quando começou, o que é que foi surgindo posteriormente naquele quadro clínico, né? Dados relativos aos agentes tóxicos suspeitos, solicitar que se tragam rótulos ou a embalagem do produto que teve envolvido naquela intoxicação, o tipo, a via e a magnitude da exposição deve ser avaliado, antecedentes clínicos e psiquiátricos, será que trata-se de um paciente que faz tratamento psiquiátrico, já teve outros episódios de tentativa de suicídio, né? E também a atividade profissional daquele paciente, que pode nos trazer, como é que se diz, subsídios a respeito dos produtos a que ele se expõe. A realização de um exame físico completo é de grande importância, porque a partir do momento que você consegue verificar e se apropriar daquele quadro clínico, é possível mais adiante enquadrá-lo numa das síndromes tóxicas e aí fazer um tratamento mais adequado, mais compatível. Então, nesse exame físico deve ser visto palidez, se existe palidez, sudorese, se o paciente está cianótico e quitérico,
A questão do hálito, né? Muitas vezes existem hálitos característicos, né? Um odor de álcool, né? Nas intoxicações por etanol, um odor aliáceo, né? De alho, nas intoxicações por inseticidas organofosforados, né? Fazer um exame correto de tórax e abdômen, com inspeção, palpação, ausculta, verificar se há sinais de traumatismo concomitante, verificar a temperatura, o nível de consciência que esse paciente apresenta e a resposta a estímulos, né, verbais, tácteis, dolorosos, até para classificá-lo numa escala de Glasgow e decidir a respeito se há necessidade ou não de se fazer uma intubação, né? O diâmetro das pupilas é de grande importância, como vamos ver mais adiante, né? Se elas são simétricas, se há reatividade à luz, o tônus muscular, a pesquisa de reflexos superficiais e profundos, a presença de fasciculações, né, que podem aparecer principalmente em região de tórax, abdômen, nos membros, que já lhe dá a ideia da possibilidade de uma intoxicação por organofosforados, por inibidores de colinesterase, movimentos e posições anormais. Com relação ao agente, deve-se identificar a composição desse agente, que quantidade foi ingerida, né? Principalmente nas intoxicações por via oral, né? Por via digestiva, o tempo e o horário que aconteceu essa exposição, as vias de absorção que podem ter sido envolvidas, né? Principalmente se foi por via respiratória, se foi por via dérmica, se foi por via oral, né? Mucosas, o potencial tóxico daquela substância, a dose tóxica e a cinética daquele agente tóxico, os níveis de metabolização que eles vão ter no organismo. E nesse momento é de grande importância, após aquele que atende inicialmente o paciente se apropriar daquele quadro clínico, fazer o contato com o ciatox, o médico plantonista, e todas esses dados, né, essas nuances vão ser discutidas para uma correta identificação daquele agente envolvido na intoxicação e o mais correto, a tomada de decisão em relação ao tratamento. É importante que isso aconteça, principalmente porque há pacientes que se apresentam estáveis ou assintomáticos no momento inicial do atendimento, mas que podem evoluir com complicações ali a partir de 30 minutos, meia hora, 4 horas, e complicações como convulsões, hipoglicemia, instabilidade hemodinâmica e respiratória, e isso vai necessitar medidas de reanimação. Por isso esse paciente tem que ficar em observação, né? A gente recomenda que pelo menos todos esses casos fiquem em observação por 12 horas e que seja feito uma reavaliação periódica do caso para que se detecte de maneira imediata se há uma mudança nesse quadro clínico. Existem substâncias, portanto, que apresentam efeitos tóxicos tardios, né? O paciente se apresenta bem inicialmente, mas pode no decorrer do tempo apresentar efeitos, inclusive efeitos graves, como os álcools, né? Etileno glicol, metanol, fluoretos, glicosídeos cianogenados, os metais pesados, paracetamol, né? Que é um analgésico, antitérmico, o paraquat, que é um herbicida. Eu mesmo já tive a oportunidade de ver casos de pacientes serem liberados na emergência por intoxicação por paraquat e terem que retornar mais graves à unidade para fazer novo tipo de reavaliação e tratamento, inclusive em unidade fechada. Então é preciso que se faça o contato imediato com o ciatox
para se ter ideia desse tipo de complicação, de como vai evoluir esse caso em relação àquele tipo de agente. Então, as síndromes tóxicas são um estado mórbido caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas e que podem ser produzidos por mais de uma causa. São grupos de sinais e sintomas característicos que estão geralmente associados a determinados agentes tóxicos, né? É um número relativamente pequeno, mas permite uma suspeita diagnóstica e facilita a identificação de possíveis agentes causais. Bom, esse slide mostra as principais síndromes toxicológicas, né? Também chamadas de toxíndromes, né? E mostra o quadro clínico e a possibilidade desses agentes. Então vamos lá. A síndrome anticolinérgica, o paciente apresenta um quadro clínico caracterizado por boca seca, pele seca, rubor facial, a pupila está dilatada, midríase, né? Ele apresenta ilho paralítico, pode apresentar hipertermia, um aumento da temperatura corporal, ele fica desorientado e tem retenção urinária. Os agentes mais envolvidos nesse tipo de síndrome são os antihistamínicos, a atropina, os antidepressivos tricíclicos e os vegetais beladonados. A síndrome colinérgica, que está destacada aí porque é uma das que nós vemos com mais frequência, principalmente no período que se tinha muitas intoxicações por raticida clandestino, né, o chumbinho, né, e o paciente ele se apresenta por cialorreia, lacrimejamento, sudorese, né, essas manifestações muscarínicas, broncorreia, incontinência urinária e fecal, vômitos, bradicardia, tremores, né, e essas são caracterizadas por exposição a carbamato, fosforado, alguns tipos de cogumelos também. Outra toxíndrome que é comum no atendimento diário do Ciatox são os casos de exposição a haloperidol e fenotiazínicos, né, os neurolépticos, que podem cursar com um quadro clínico de coreia, tetose, hiperreflexia, hipertonia, rigidez muscular, obstótono, tremores, né, que é a síndrome chamada extrapiramidal. Outras síndromes, alguns autores até colocam juntas, né, a síndrome hipnótico-sedativa e narcótica, produzem confusão mental, estupor, depressão respiratória, letargia, hipotermia, bradicardia e o estado de pupilas é uma miose, né? Esses casos estão relacionados principalmente à exposição a heroína, codeína e propoxifeno. E a síndrome simpático-mimética, que cursa com ansiedade, vômitos, tremores, convulsões, o estado da pupila é dilatado, midríase, né? E o paciente também é sudoreico. Nesses casos, o paciente pode ter tido contato com cocaína, anfetamina, pseudoefedrina. Então, essas são as toxíndromes e o correto, a avaliação dos casos, da história clínica e do exame físico é muito adequado para estar colocando justamente no diagnóstico esses tipos de toxíndromes e aí a partir daí se fazer o tratamento mais correto. Bom, o tratamento direcionado ele ocorre em partes, né, após a estabilização do paciente e tendo realmente confirmado o diagnóstico de uma intoxicação exógena, nós teremos as etapas de descontaminação, medidas para aumentar a excreção do agente tóxico, a utilização de antídotos, se for pertinente, e principalmente o tratamento sintomático e suportivo. Essa descontaminação
ela é feita principalmente é, é, para diminuir a exposição a esses agentes tóxicos, prevenir as lesões e reduzir a absorção do agente tóxico no organismo. A descontaminação, ela principalmente vai acontecer a partir do tipo de via de exposição. Se a via de exposição foi a cutânea, né, a pele, o que deve ser feito é uma lavagem, né, copiosa dessa pele. Se esse paciente tiver condições, estiver estável, até colocar numa sala de higienização e aí lavar com grande quantidade de água, sendo que anteriormente deve ser retirada as vestes que podem estar também contaminadas, né? A descontaminação ocular é feita principalmente com água, né, filtrada ou com soro fisiológico. Ela deve ser feita por pelo menos 30 minutos, sendo que o paciente deve ser colocado lateralizado, né, e deve ser feita da face medial para lateral de um olho e depois do outro olho, para que você não carregue, né, o agente tóxico de um olho para outro. Esses pacientes, após essa descontaminação, né, com bastante quantidade de água ou soro fisiológico, deve ser depois encaminhado para uma avaliação com oftalmologista e aí fazer uma pesquisa com lâmpada de fenda para ver se não houve alguma lesão de córnea e que vá demandar um outro tipo de tratamento. A descontaminação respiratória é a retirada desse paciente do local de exposição, né, e a oferta de ar puro e oxigênio, se necessário, né. E a descontaminação gastrointestinal, que nós vamos ver com mais detalhes no próximo slide, né, são as medidas de esvaziamento gástrico e a emese, né, que é a provocação de vômitos. Na verdade, hoje trabalhamos muito mais com a questão da lavagem gástrica e o uso de substâncias como o carvão ativado, um adsorvente, e catárticos, que são laxantes para acelerar a eliminação desse agente. As indicações de descontaminação gastrointestinal. Quando isso deve ser feito? Quando o risco de ter uma intoxicação grave ou quando existe uma intoxicação estabelecida. Ou seja, uma vez identificado aquele agente e já sabendo da possibilidade de ele levar a um quadro grave, está formalmente indicada as medidas de descontaminação. O melhor tempo, assim, o tempo padrão para que se faça essa descontaminação é em torno de 1 até 2 horas de decorrida a exposição, né? E é o tempo ideal para que se faça essa lavagem gástrica e que se possa fazer o uso do carvão ativado em dose única ou múltipla, a depender da cinética desse agente. As intoxicações que devem ser feitas, lavagem gástrica, são aquelas que são potencialmente graves e que têm a possibilidade de uma indicação precoce, porque a recuperação desse agente é até 32%, né, do agente tóxico que pode ser retirado. Existem substâncias que retardam o esvaziamento gástrico, né? Elas têm uma ação sobre a motilidade gástrica e intestinal, como barbitúricos, anticolinérgicos, antidepressivos tricíclicos, e nesses casos você pode fazer até a lavagem gástrica com mais tempo, né? 3 horas, 4, até 6 horas da ingestão. Existem contraindicações formais em relação à lavagem gástrica, quando esse agente, por exemplo, é um derivado de petróleo ou um corrosivo, né? E em alguns casos,
quando se mede bem a questão do risco-benefício, né, em agentes como fenol ou cresol, agentes como paraquat, né, que às vezes você pode avaliar que uma lesão esofágica ou gástrica seja assim menos grave do que o paciente evoluir com um comprometimento renal e respiratório até morte, isso que possa ser indicada essa lavagem gástrica, né? Se o paciente também tem uma diminuição de reflexo de proteção das vias aéreas, se o paciente no momento inicial do atendimento já se apresenta convulsionando ou em coma, ele também está contraindicado de ser feito essa lavagem gástrica. Bom, as técnicas, ou a técnica para se fazer a lavagem gástrica é usar sonda de grande calibre, né? Nos pacientes que se apresentam comatosos, ou aqueles que no exame físico já mostram que eles não protegem a via aérea, né? Não atendem a estímulos verbais, quando você tenta passar a sonda, eles não reagem, ou seja, não protegem a via aérea, é indicado que seja feito de imediato uma intubação traqueal, né? Para as que seja protegida essas vias aéreas e o paciente não faça broncoaspiração. Colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo, né? E passa a sonda e vai se respeitando a capacidade gástrica no momento da lavagem. A dose de utilização do soro fisiológico para essa lavagem são crianças 5 ml por quilo de peso por vez e adultos 250 ml a cada vez, né? Deixa no estômago cerca de 5 minutos, cerca de 1 minuto e aí faz a retirada aspirando esse conteúdo que foi injetado anteriormente via sonda. Numa criança, os volumes recomendados são para recém-nascidos 500 ml, lactentes que se façam um total de 2 a 3 litros, escolares de 4 a 5 litros e adultos 6 a 8 litros ou até a saída de um líquido claro, que dá a ideia de que foi feita a lavagem de forma toda adequada. As características do agente tóxico e uma técnica adequada são fatores que afetam no resultado da lavagem gástrica, né? Também essas características em relação à apresentação e dose do produto, né? A velocidade com que ele é absorvido, os efeitos que o produto toxicante tem na motilidade intestinal e o tempo que decorreu entre a ingestão e a lavagem gástrica são fatores que vão afetar nesse resultado, né? Existem as complicações. Essa broncoaspiração inicial, ela deve ser totalmente evitada, porque ela pode concorrer inclusive para o óbito do paciente ou uma internação, um período de internação mais prolongado, né? Podem acontecer, mas é raro, arritmias. Com relação à intubação endotraqueal de forma inadvertida, né? E também traumas que podem provocar na região de narina, via aérea superior, sangramentos ou perfuração. Mas na nossa vivência podemos dizer que essas complicações são raras, principalmente quando se trata de serviços com pessoal capacitado para fazer esse tipo de atendimento. O uso do carvão ativado. O carvão ativado, ele resulta da queima de uma polpa vegetal que é posteriormente exposta a um vapor ácido, e com isso ele aumenta a sua superfície de contato em cerca de 400 vezes, né?
As indicações são a descontaminação gastrointestinal, para agentes tóxicos de ação prolongada ou com circulação enterohepática, ou com recirculação enterohepática. E se sabe, né, que até 30 minutos da utilização eles podem reduzir essa absorção do agente tóxico em até 89%. E em 1 hora podem reduzir em até 37%. O mecanismo de ação é adsorver, ele absorve essa substância e ela posteriormente ela é eliminada pelas fezes, né? A posologia da utilização do carvão ativado, 1 a 2 gramas por quilo de peso em crianças, e em adultos 30 a 50 gramas por dose. Ela pode ser administrada tanto pela via oral, quando se opta por não fazer a lavagem gástrica, ou por via sonda nasogástrica, quando essa sonda vai permanecer no paciente, né? As doses múltiplas, quando se decide pelo uso do carvão em múltiplas doses, normalmente são feitas em intervalos de 4 horas e deve-se associar, nesses casos, a utilização de catárticos, né, laxantes salinos, para que esse indivíduo não apresente obstipação. Existem produtos que não são absorvidos pelo carvão ativado, como ácidos, álcalis, álcools, metais, lítio e cianeto. Existem outras contraindicações para a utilização do carvão ativado, como em recém-nascidos, gestantes, principalmente no terceiro trimestre, pacientes muito debilitados, naqueles casos onde houve ingestão de corrosivos, né? Nos casos de cirurgia abdominal recente, pacientes que têm diminuição de motilidade intestinal, e nos casos que vão se administrar antídotos por via oral. Um exemplo clássico disso é nas intoxicações por paracetamol, que nós utilizamos um antídoto por via oral, que é N-acetilcisteína. Existem efeitos adversos, né, da utilização, principalmente nos casos de múltiplas doses, que são provocar vômitos e constipação, e complicações essas mais raras, que é a obstrução intestinal. Então, quantas doses de carvão ativado devem ser feitas? Uma dose única, na grande maioria dos agentes, e ela deve ser feita logo após a lavagem gástrica, né? Logo após o término ali da lavagem, com retorno claro ou com aquelas quantidades anteriormente apresentadas, deve ser feita a utilização do carvão ativado diluído, né? As doses múltiplas podem ser repetidas a cada 4 horas, quando forem os agentes com meia-vida prolongada, aqueles que têm recirculação enterohepática ou que têm uma meia-vida maior, né, uma liberação prolongada. Associar laxantes, né, o catártico, a cada 12 ou 24 horas. Os agentes assim, mais comuns e que têm indicação de múltiplas doses de carvão ativado, né, e de se fazer até 24 a 72 horas são o fenobarbital, carbamazepina, clorpropramida, digitálicos, dapsona e teofilina. Outros métodos de eliminação, mas são pouco utilizados na prática atualmente, nas unidades de atendimento que existem, né? São a diurese forçada, né? Que é para manter um débito urinário de 5 a 8 ml por hora, mas isso pode levar a riscos de hipopotassemia e desidratação. Alcalinização de urina, também muito pouco utilizado, mas com indicação em intoxicações por organofosforados, fenobarbital, salicilatos, né?
por produzirem risco de alcalose grave e hipopotassemia, né? Elas exigem um controle rigoroso do pH sanguíneo. Também a acidificação de urina, né? E os procedimentos de remoção extracorpórea, né? Considerando a cinética do agente tóxico, hemoperfusão, hemodiálise e exsanguíneo transfusão. A hemoperfusão, principalmente para agentes como o paraquat, né, que é o herbicida, paration, xileno, né, e hemodiálise, principalmente fenobarbital, lítio e metanol. Em relação à utilização de antídotos, nós temos aqui são uns 16 que normalmente se utilizam mais. É adequado mencionar que, a despeito da grande introdução cada vez maior no mercado de produtos químicos, o número de antídotos, né, a disponibilidade de antídotos para utilização nas intoxicações agudas ou crônicas dessas substâncias é cada vez menor, né? Então, assim, a utilização e o tratamento é muito mais difícil assim com o antídoto do que até se via no passado. Mas temos aí o exemplo da N-acetilcisteína, que o nome comercial é Fluimucil, utilizado nas intoxicações por paracetamol, atropina, utilizado nas intoxicações por organofosforados e carbamatos, o azul de metileno nas meta-hemoglobinemia, o biperideno, que é o nome comercial aqui, Neton, nos casos de liberação extrapiramidal, principalmente nas intoxicações por neurolépticos, né? A desferoxamina, o desferal nas intoxicações por ferro, muito comum nos casos de sulfato ferroso. O dimercaprol, atualmente não temos nem disponível no nosso serviço nas intoxicações por metais. DTA, nas intoxicações por chumbo. O etanol, nas intoxicações por metanol e etilenoglicol. Flumazenil, esse é bastante utilizado atualmente nas intoxicações por benzodiazepínicos. Devo chamar a atenção que a maioria da literatura faz advertências em relação ao uso de flumazenil nos casos de utilização de múltiplos medicamentos, né? Ele estaria só indicado quando você tem a certeza de que se trata realmente de uma intoxicação por benzodiazepínico, né? O diazepam, um outro derivado diazepínico, pelo risco principalmente de que o flumazenil ele não reverte a questão da insuficiência respiratória totalmente e que pode, em alguns casos, ocasionar convulsões, né? Então, é mais adequado que se utilize o Lanexate, principalmente naquelas intoxicações que se tem certeza que houve um agente único, que foram os benzodiazepínicos. A hidroxicobalamina nas intoxicações por cianeto, hipossulfito de sódio também, o naloxônia, o Narcan, nas intoxicações por opioides, nitrito de sódio também por cianeto, penicilamina, metais pesados e cobre, pralidoxima, o Contration, também não temos no mercado atualmente, não está sendo adquirido, e a vitamina K1, o Canaquion, nas intoxicações principalmente por raticidas cumarínicos. Em relação aos primeiros socorros, e esses são slides que eu gostaria que fossem compartilhados principalmente com aqueles que atuam na atenção básica, né? Então, caso o veneno esteja no ambiente, né, deve-se abrir portas e janelas para uma adequada ventilação do local, retirar as pessoas e animais daquele ambiente contaminado. E aquele que faz esse atendimento, né, deve se proteger com luvas e máscaras para prestar o socorro.
Com relação aos agentes que têm o contato com a pele, deve-se fazer a retirada das roupas e sapatos da pessoa atingida, lavar a pele com água corrente abundante, sem esfregar, para não piorar a absorção desse agente tóxico. E quando tiver o contato com os olhos, né, a intoxicação, principalmente o contato e a exposição por via ocular, deve-se lavar bastante com água corrente o soro fisiológico, tendo cuidado de que essa lavagem deve ser feita no sentido medial para o lateral de um olho e outro, para não carregar esse toxicante para o olho contralateral. Esse paciente deve ser encaminhado depois para uma avaliação oftalmológica o mais breve possível. Em relação aos casos onde houve ingestão do veneno, né, não se deve provocar vômitos, principalmente se aquela pessoa estiver desmaiada ou tiver convulsionado, né, tiver um episódio de convulsão, se for crianças com menos de 2 anos de idade, e se o produto ingerido for um inseticida líquido, um derivado de petróleo, né, querosene, gasolina, solventes, substâncias cáusticas em geral, né, principalmente domes sanitários, tipo água sanitária, né, ou ácidos, porque quando isso acontece, você reexpõe o esôfago, o estômago àquele agente tóxico, podendo provocar uma lesão ainda pior. Deve-se remover o veneno restante da boca com cuidado, não induzir vômitos, e não se deve fazer o chamado tratamento caseiro, dando ovo cru, sal, vinagre, suco de frutas cítricas para induzir vômitos ou neutralizar veneno, sem a supervisão ou recomendação médica, porque esse tratamento caseiro muitas vezes ele até agrava o quadro e dificulta o tratamento quando numa unidade de prestação de serviço, de atendimento médico inicial. Alguns produtos podem ter nos seus rótulos dados que são desatualizados a respeito de descontaminação e sobre o uso de antídotos. Isso leva a uma informação incorreta para o tratamento. Então é preciso ter cuidado nesses casos. Deve-se procurar sempre a orientação médica adequada para cada tipo de envenenamento. Deve-se levar a vítima o mais rápido possível para um serviço médico mais próximo e, se possível, levar junto o produto, a embalagem, o rótulo, ou até fotografar aquele rótulo para que ele seja adequadamente identificado. E tem a disponibilidade também de ligar para o Disque Intoxicação, o número do Ciatox, o 0800 284 4343, para ser orientado a respeito das medidas iniciais. Com relação ao uso de leite, ele pode representar um fator agravante, acelerar a absorção dos agentes, principalmente os lipossolúveis, né? Porque ele facilita a absorção de inseticidas como os organofosforados, os carbamatos e piretroides, além de serem inócuos nas exposições por via respiratória e dérmica, e também atrasarem a avaliação endoscópica quando há necessidade de se fazer diagnóstico de lesões esofágicas e gástricas por ingestão desses agentes cáusticos. Agradeço a todos a atenção e aqui ficam os contatos do Ciatox Bahia para as orientações a respeito dos casos de intoxicação aguda.